Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Malvecast. E dessa vez estamos com um convidado especial, porque estou com um co-host aqui, gente. O André, o proprietário da Aliança, um dos nossos patrocinadores também. Hoje ele está de co-host aqui, né, André? Vai ser um prazer dividir a mesa com a nossa convidada especial e também com o co-host. Isso é novo, tá? Estou muito feliz. Acredito que vocês aí vão ter muitos insights ainda mais com uma outra visão de negócio. E que negócio, né? Vocês já viram um episódio dele aqui e viu que foi incrível. Dé, obrigada por ter aceitado o convite, viu? Te agradeço, toda a equipe do Malvecast também. Estou muito feliz de estar aqui na posição de co-host. Participei, né, daquele episódio e que seja um tempo de mesa incrível junto com a Tati também. E tenho certeza que vai ser um baita episódio. Com certeza vai ser. Bom, e agora a nossa convidada. Bom, a Tatiane, ela é advogada. Gente, olha a honra que eu tenho de mais um episódio com uma advogada na mesa, uma doutora. Eu amo esse meio, vocês sabem, o último episódio vocês repararam isso, tanto que eu gosto desse meio. E a Tatiane, hoje ela é responsável pelo jurídico da nossa empresa. Então, não poderia ser outra pessoa também. Ela que cuida hoje de toda a parte jurídica da nossa empresa e nos dá tanto respaldo, tanto conhecimento. Eu falo que eu tinha conhecimento do mundo jurídico, gente, mas eu entendi que era totalmente diferente depois que eu contratei a Tati. Porque tudo que eu aprendi em 5 anos não era isso, tá? Tinha muita coisa que precisava mudar, principalmente no meio que nós estamos hoje, que é o mundo digital. Então, Tatiane, obrigada por ter aceitado o convite também. Estamos muito felizes. Eu que agradeço, né, o convite. Muito honrada em estar aqui com você, Ari, com você, André. Primeiramente, tenho que dizer que é um prazer acompanhar a Malve, porque um dos meus propósitos, né, enquanto profissional, é ver as empresas prosperarem, crescerem com segurança jurídica. Só vou fazer uma correção para a gente sempre usar o termo Tati ou Tatiane, que eu sempre brinco que doutora é quem tem doutorado. Então, um dia a gente chega lá, né? Mas é um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada. Ai, eu que agradeço. Gostei, tá? Então, Tati, por favor. Igual as nossas reuniões, né, Tati? Exato, Eu sempre falo, exatamente. Tati, o que eu faço agora? Sem grandes formalidades. Antes de começar, Tati, nós temos um presente pra você, Ai, meu tá? Deus. Então, vamos te entregar o presente. Produção, Felipe. Meu Deus. Gente, que lindo. Pode abrir agora? Claro, por favor. Se prepara que é lindo, Tati. Muito bom. É, o André já recebeu, Já né? recebi. Conta uma. É um imã? Isso. Meu Deus. Café. A caneca que eu acabei de elogiar. Gente, muito obrigada. Nada. Imagina, pra você apreciar depois assistindo o seu episódio. Nossa, que chique. Posso deixar aqui? Claro. Felipe, pode pegar. Obrigada. Aí. Perfeito, Tati. Então vamos começar, gente, esse episódio que vai ser de tanto conhecimento. Vamos falar desse conhecimento jurídico dentro do mundo do digital. Não só isso, de empresas novas, esse modelo novo de e-commerce, tanta coisa que vem surgindo. E é o novo empreendedorismo, né? Até eu vi isso no último evento que eu fui. Então, quanto que é importante também o olhar jurídico para isso. E, gente, eu posso falar, depois que eu contratei a Tati, depois que a Malve contratou, a nossa vida mudou. Total, assim, eu não tenho nem o que dizer. Somos outra empresa em questão de visão de negócio e também somos outra empresa relacionada ao respaldo que nós temos jurídico, né? Então, Tati, eu gosto sempre de começar com a história. Por favor, nos conte um pouco da sua história, como tudo começou e vamos desenvolvendo esse papo bem legal. Combinado, então. Vou tentar contextualizar aí um pouquinho da trajetória profissional. Eu aprendi no decorrer do tempo que é muito difícil a gente separar o lado pessoal e o lado profissional. Então, é muito comum, né, eu trazer, tanto nos atendimentos, nas reuniões com as empresas que têm recorrência, questões pessoais também, porque acaba sendo difícil. E por ser advogada, né, ter feito direito, enfim, é uma relação humana, é humano, não tem como a gente fugir. Então, o que muda é que quando eu tô atendendo uma empresa, quando eu tô atendendo um cliente, eu consigo ser mais fria quando o problema é comigo, né? Que quando é com a gente, o buraco é mais embaixo. Mas para contextualizar um pouquinho, eu sempre gostei do direito, sempre. Acho que assim, eu não vou me lembrar com exatidão quando eu falei quero fazer direito, mas isso eu tenho certeza que foi antes dos meus 15 anos de idade. Então, sempre esteve dentro de mim. E aí,
O meu primeiro contato com o mundo jurídico foi quando eu fiz serviços jurídicos, quando eu estava no 2º ano do ensino médio. E eu adorei, fiquei apaixonada. Era uma adolescente, 16 anos, aprendi direito, falei, nossa, agora eu vou brigar com geral, que agora eu sei os meus direitos. E aí, passado esse 1 ano e meio de curso, aprendi muita coisa mesmo. Então, assim, quando eu me formei com 17 anos, eu já tinha visto Código de Processo Civil, Código Penal, Código Civil, Direito do Trabalho, né, na CLT. Já tinha visto muita coisa. Eu cheguei na faculdade muito madura em termos de, não vou dizer de vida, porque eu tinha só 17 ali para 18 anos, mas muito madura em termos de conteúdo jurídico. E aí a legislação muda, então muito do que eu aprendi antes já não era mais igual quando eu estava na faculdade. Só que aí foi na faculdade que eu comecei a ver que o discutir judicialmente não fazia sentido, que as pessoas dispendiam tempo, dispendiam dinheiro, né, mais dinheiro, e entregava as decisões na mão de um terceiro que muitas vezes, pelas centenas, dezenas de milhares de processos que a gente tem, não tem o mesmo cuidado se a gente tivesse olhado isso com mais cautela anteriormente. Então, muitas vezes o processo, ele não precisava existir se tivesse um cuidado. Então, aí vem o porquê do meu trabalho hoje preventivo com empresas. Então, eu começo muito nova no direito, vou para a faculdade com uma certa bagagem já teórica, tenho as experiências práticas, mas vejo que o processo não é o caminho. E aí, pós-faculdade, nossa, parece pós-modernidade, né? Um negócio meio histórico. Mas pós-faculdade eu tento trazer isso para um cenário extrajudicial de acompanhamento preventivo, de um olhar mais cuidadoso e principalmente para empresas. Tive minha trajetória ali no direito criminal e aí a gente não tem muito como fugir de processo, não dá para trazer isso para o âmbito particular, mas meu olhar sempre foi para o direito empresarial. Então, passo a formatar o meu trabalho dessa forma extrajudicial. E gosto de trabalhar com empresas jovens, porque me identifico, né? Como eu falei, não consigo separar o pessoal do profissional muitas das vezes. E eu sou jovem, então eu me identifico com esse público, gosto. E gosto porque admiro muito todas as empresas que eu atendo. A Malve é uma delas, né? Como você comentou aqui. Porque eu gosto de ver as empresas crescendo. Jovens realizando seus sonhos, indo atrás, correndo. E quando eles estão fazendo tudo da melhor forma possível, aí ganha meu coração. Sim. Então tem esse propósito de ver as empresas crescendo. E principalmente por serem jovens, assim como eu, se desenvolvendo. E por aí vai. Nossa, incrível. Isso é muito real que você trouxe, porque você sempre fala mesmo pra gente. Ó, pessoal, vamos analisar melhor essa questão, porque o fim, o último, é a questão do processo. Exato. Então, exemplo, hoje a gente pode até citar em questão, vamos supor, inadimplência, um financeiro. Não, vamos tentar algumas formas de mandar alguma notificação específica, fazer de alguma forma. E em muitas temos êxitos, né? Sim. Muitas e muitas. Porque realmente, para não pensar na questão do processo, não partir. Você trouxe muito essa visão pra gente. Olha, não vamos olhar algo como já algo que vamos entrar com o processo. Vamos já fazer isso? Vamos tentar mitigar, vamos tentar olhar até para a estruturação comercial, para a estruturação financeira, como que tá e o que a gente pode fazer para que isso seja da melhor forma no final de uma relação com um determinado cliente, por exemplo. Exatamente. Então, eu gosto muito dessa visão prévia, preventiva. E aí as pessoas falam, é mais fácil. Não, não é mais fácil. Porque se eu tô dentro de um processo, eu já tenho um cenário ali desenhado. Quando eu preciso olhar para o futuro, no meu ponto de vista, claro que com o decorrer do tempo, com a experiência, a gente já vai, putz, aqui pode acontecer alguma coisa, aqui não sei. Mas é mais difícil porque a gente precisa prever situações que podem ou não podem acontecer. Não à toa existe a teoria. Esqueci o nome da teoria. Mas lembrei, a teoria da incompletude dos contratos, onde nem sempre a gente vai conseguir prever tudo. Porque em relações humanas podem acontecer diversas coisas. Sim. Algumas previsíveis, outras nem tanto, e por aí vai. Muito interessante isso. E, Tati, eu acho que uma pergunta interessante para essa questão em específico, eu também concordo com isso. Até no último episódio, nós falamos um pouquinho sobre essa questão do comportamento. Porque, querendo ou não, é comportamento e são vários tipos de caso que pode acontecer. O ser humano, ele se comporta de forma diferente. Então, uma coisa que a gente pode ter alguma previsibilidade, na verdade, não tem como ter. Tudo vai depender e depois, se for ainda processo, vai depender do juiz e vai depender de várias coisas.
Como que você acha hoje que esse empreendedor do digital, você acredita que ele tá se abrindo mais para entender sobre isso? Você que pegou a parte do criminal, que é algo que é processo, ou pegou algumas empresas mais antes de ser um empreendedor jovem, você acha que as empresas mais ali talvez consolidadas, com mais anos no mercado, enfim, ela é mais aberta e o empreendedor jovem, ele hoje é mais fechado ou está se abrindo mais? Como que você enxerga o mercado nessa forma, desse modelo? Tá. Vou tentar falar aqui pra gente um pouquinho de um contexto geral, como eu enxergo culturalmente e quais os mecanismos eu utilizo para tentar não quebrar a cultura, né? Porque eu acho que é muito forte a gente falar nesse sentido, mas quais são os meios que eu encontro para isso, que eu tento colocar em prática? Primeiro, acho que a gente tem uma cultura hoje, né? E não é de agora, de que a gente só busca um jurídico, um profissional, um advogado, uma advogada, quando a gente tem um problema. E eu acho que isso não é o adequado, né? Eu acho que a gente tem formas, ferramentas de olhar para determinados problemas antes. Algumas pessoas veem o jurídico como um custo. Eu chamaria de investimento, né? Esse é um ponto. Então, existe a cultura do não vou ter um profissional jurídico, né? Por ser um custo e não um investimento. Mas como que eu visualizo e como que eu tento aplicar isso? Eu acho que recentemente as empresas têm se aberto mais à medida que a gente vai avançando, que a gente vai discutindo. As redes sociais ajudam muito nesse ponto, mas como que eu tento mitigar isso? Eu tento ter a comunicação mais próxima do meu público possível. Eu acho que a gente tem que deixar para trás essa figura do advogado, do jurídico, como algo robusto, grosseiro, Muito aquela postura do tradicional, governante, aquela coisa muito tradicional, porque na verdade, qual que eu acredito que é o nosso papel no final das contas? Simplificar o direito para o cliente. E eu tento trazer a comunicação mais clara possível. Tanto que é engraçado, quando alguém fala, qual é a sua profissão? Fala advogado. A pessoa já faz uma cara assim, meu Deus. Falei, será que eu tô com uma máscara aqui? Tipo assim, né? Então, eu sempre tentei levar de uma forma mais leve. Eu acho que isso atrai o público mais jovem, que eu gosto de atender. Sim. E faz com que as pessoas entendam que não é porque você tem um advogado que você tem um problema. Na verdade, você está fazendo acompanhamento, assim como a gente vai no médico para fazer acompanhamento preventivo, né? Ao invés de esperar a dor, a doença, a gente, né, tenta ali cuidar. Então, eu acho que é uma questão cultural que precisa ser, né, revista e pensada. E quanto mais os profissionais falarem, mais próximo ao seu cliente, melhor é. Né? Tanto para a empresa quanto para o profissional, obviamente. Perfeito. Nossa, é incrível. Eu deixei de responder alguma coisa? Não, Acho que eu falei foi completo. Eu achei até algo interessante, Tati, então, pelo que a gente percebe na sua ótica, você atua mais assim como se fosse na prevenção. Exato. Então, como que você faria o trabalho, então, é você, na esfera jurídica, você entra em todos os pontos da empresa para você entender o que pode fechar as lacunas para não ter um possível processo, vamos dizer assim. Exatamente. Entendi. Seria mais na prevenção, então. Na prevenção. E aí eu sempre elenco alguns pilares, né? O primeiro deles, o pilar societário. Então, como que está a relação entre os sócios? É uma relação que está bem estabelecida? Quais documentos estão cuidando dessa relação? Assim como um casamento, né? O que cuida de um casamento? Depois a gente pode olhar para a relação com clientes. Quem são os clientes dessa empresa? Como que está estabelecida essa relação? Principalmente pensando, né, na parte de contratos que eu atuo. Depois a gente pode pensar na relação com o colaborador, na questão da propriedade intelectual. Então, essa empresa tem uma marca, essa marca está registrada. O que mais está ligado à propriedade intelectual? Ela tem patente? Ela desenvolve? Ela trabalha com pesquisa e desenvolvimento? E a parte, óbvio, de proteção de dados, cibersegurança, que a gente tem que sempre olhar, principalmente pensando no mundo digital. Sim. Então, eu sempre olho para esses pilares mais macros da empresa e, obviamente, aos pouquinhos a gente vai adentrando. Quero deixar compartilhar com vocês uma coisa que muitas vezes no nosso trabalho preventivo com empresas, né, no meu trabalho preventivo com empresas, às vezes a gente acaba até ultrapassando um pouquinho a esfera jurídica. Porque às vezes surgem dúvidas que não são jurídicas, que são de construção do negócio. E eu adoro quando isso acontece. Sim. Porque, às vezes, de um olhar jurídico, a gente consegue também trazer uma assessoria, uma consultoria um pouquinho mais robusta. Não única e exclusivamente jurídica. Sim. Perfeito. Não, é incrível, realmente, porque às vezes, e é interessante isso, porque hoje os nossos colaboradores, eles têm essa cultura também, pelo menos os mais próximos, os líderes ali e tudo mais. E às vezes eles vão fazer alguma coisa e falar, ô
Ari, tem como você perguntar pra Tati? Aí eu olho assim e falo, mas eu acho que talvez isso daí não era nem pra perguntar pra Tati. Mas pode sempre perguntar, mas aí- eu gosto. Não, eu faço isso. Aí Eu às vezes eu tô com muita demanda. Eu vou perguntar pra Tati, sim. Aí eu mando lá, Tati, você pode me ajudar nisso? E realmente, a Tati responde tudo, gente. Inclusive, recentemente eu tô em contato diretamente com o comercial. E eu tô É? adorando, porque aí eu não preciso passar pela área, porque eu já tô resolvendo com ele. E isso é ótimo, porque adianta o seu lado, adianta o meu, adianta o dele, que às vezes ia ficar esperando. Não, já vamos conversar. Exatamente. E não tem problema se não é dúvida jurídica, porque eu acho que a gente, pelo menos eu gosto de estar próxima e para além do jurídico, porque eu acho que a gente não constrói uma empresa sozinho e a gente não precisa olhar só para esse pilar. Cada profissional é cada profissional, essa é a minha forma de trabalhar. Quanto mais próximo eu estiver, melhor, porque mais amplitude sobre aquele negócio eu vou conseguir ter. Eu detesto quando o cliente some. Ai, Tati, faz tal coisa. Aí o cliente desaparece. Não, gente, volta aqui, vamos conversar, me explica melhor, deixa eu entender. Né? A gente fez reunião agora de início de ano. Eu quero saber quais são os próximos passos da empresa. Porque às vezes ela não tá olhando para o jurídico, mas às vezes tem alguma coisa que faz sentido, ou algo, alguma experiência que eu posso compartilhar e vice-versa. Também sou, né, de certa forma, uma empresa e eu gosto de ouvir porque eu aprendo muito com os meus clientes. Muito. Vocês me ensinam assim, absurdamente. Vocês nem imaginam. Que incrível. E é verdade, esses dias eu cheguei no office, aí o meu comercial virou e falou assim: eu acabei de mandar uma demanda pra Tati. Oi? Ele é pra Tati do jurídico. Eu falei, nossa, então vocês estão conversando, é isso. Por favor. Aí eu já mandei bom pra demais. ela já tá resolvendo. Eu falei, não, maravilha. Pelo menos não preciso ali ser a ponte, realmente. E eu acho que isso que é muito interessante. Quando você tem um olhar, quando você tem uma empresa, você precisa olhar para todos os setores, não tem como. E você precisa olhar tanto na questão de crescimento de empresa. Então, o que o meu negócio precisa crescer? Qual que é a área? É vendas? É a parte de atendimento ao cliente? É a parte de sucesso do cliente ou colaborador, endomarketing, enfim. Só que também você precisa pensar juridicamente. Porque não adianta nada você crescer e você não ter o respaldo jurídico. Verdade. Então, assim, eu sempre tive, eu acho que é por conta de ter feito a faculdade de Direito, então eu sempre comecei o negócio muito com aquela questão, sabe? Precisa. Eu cuidei até onde eu conseguia. E depois fui buscar um conhecimento realmente ali maior, que já estava executando, que sabia do que a gente precisava. Então, você trouxe muito isso, esse olhar. E você explicou até pro Dé, que o Dé perguntou sobre os pilares, e você fez exatamente isso com a gente. Ó, vamos ver primeiro pela sociedade, a sociedade anda bem, tá tudo certo, tá respaldado nisso. Depois vamos ver a parte de contrato. Então, isso é muito importante. E em todas as empresas, né? Com Tati? certeza. Não só acho que na questão jurídica, mas todo tipo de empresa. Com certeza. Posso, inclusive, falar por experiência própria, em parcerias que eu já errei. Todo mundo erra, né? Acho que quando a gente empreende, eu me coloco antes de advogada como empreendedora. Acho que eu não coloquei isso aqui. Todo mundo erra, né? E é normal e que bom que a gente erra, porque é com os nossos erros que a gente melhora e evolui, e enfim. Mas é fundamental olhar com quem você está casando, né? Então, isso é um dos principais, pensando na proteção daquilo que está sendo criado, né? Então, eu estou criando uma empresa, estou desenvolvendo uma empresa, quem está comigo? Eu confio. O trabalho é equivalente àquilo que eu espero, as expectativas, as perspectivas, elas estão alinhadas. Se não tiver, tudo bem, mas se tiver, vamos trazer isso para o mundo mais real, vamos colocar isso em prática. Eu acho isso fundamental. Exatamente. Porque conforme vai crescendo, às vezes você olha e fala assim, esse caso aqui talvez deveria ter tido um contrato, ou estar Exato. realmente no contrato. Porque aí você olha e fala, e agora? Como que eu vou resolver isso? Porque no começo foi a conversa. No começo foi só aliado, vamos dar a mão e tá tudo certo. Exatamente. Eu tenho o privilégio de ser uma sociedade familiar, mas também não aconselho quem tem sociedade familiar. Não podemos falar isso como se fosse tá tudo bem. Não, a gente se dá super bem. Hoje a nossa sociedade é incrível. A gente realmente complementa muito um outro. A Malve, ela é composta por sócios que é familiar, mas mesmo assim, E a é uma gente coisa que olhou eu pro admiro em contrato societário. vocês. Eu admiro realmente, eu preciso deixar isso aqui. Não é puxa-saquismo de saco, não é. Juro. Porque vocês falam o mesmo tom sem estarem próximos, né? Eu sei que hoje eles não estão no Brasil e eu acho isso muito bacana. A relação de confiança que tem e o compromisso com o trabalho, né? Mostrando aí que estar presente não é tudo, né? Vale muito mais a ação de cada um no dia a dia e o compromisso com o trabalho, independente do lugar. Então, eu acho isso incrível, realmente. A cultura é tudo. Com certeza. Eu falo que a cultura primeiro começa nos sócios, né, Del? Acho que você e o Kennedy é muito disso também. A gente até Sim. comentou um pouco no episódio de vocês a questão da cultura. Sim, bateu muito, né? Quando eu e o Kennedy decidimos fazer uma sociedade, bateu muito. Entra nos detalhes, né? Sim. Que inclusive é algo que eu
até percebi que, talvez na ótica, o jurídico em si é uma questão muito detalhista também, né? Até a gente está fazendo o registro de marca da empresa e o Kennedy, começamos com a Tati, então até uma dica aí para quem viu o episódio do e-commerce, já tem a Tati que faz registro de marca, agora a plataforma, né, tá exigindo. E nós temos um nicho muito grande de produtos. Então, a Tati, ela foi detalhe por detalhe. Ó, você precisa por essa classe, aquela classe, foi puxando. Então, eu vi que foram muitos detalhes. Talvez nós, Exato. empreendedores, a gente deixa passar. Então, você atua muito também nesses detalhes da empresa, né? Nesses detalhes, até falando um pouquinho do registro da marca, a gente tinha comentado de um caso parecido, né? De algo que estava muito abrangente ali e que, na verdade, não fazia Sim. sentido. Verdade. Não tem problema, quando a gente for registrar uma marca, ter algo abrangente, né? Porque o rol que o INPI deixa pra gente, ele não se exaure dentro daquelas, né, daquelas classes escolhidas ou da classe escolhida. Mas quanto mais próximo for ao seu produto, à sua venda, é melhor, né? Porque te garante maior segurança, principalmente se tratando de e-commerce, Sim. que hoje é uma regra, amanhã pode ser outra, né? As plataformas, elas, principalmente as grandes plataformas, elas mudam bastante, se atualizam e se adequam e por aí vai. Então, assim, a gente cuida dos detalhes, porque eu acho que é o ponto principal, olhar, né? Não fazer por fazer. Acho que a gente tem que cuidar com isso também. Perfeito. Incrível. Ô, Tati, o que você acredita que hoje, falando um pouco, agora eu quero trazer bastante para o mundo digital mesmo, as agências que estão surgindo, você atende outras agências também. Sim. O pessoal que vende curso, então a gente pode colocar os infoprodutores, que você também tem clientes assim. Sim. O que você acredita que quando você recebe essas empresas, qual que é o principal erro que elas estão cometendo? Tá, eu posso trazer um exemplo, assim, sensacional. Sério, que aconteceu ontem, Quero inclusive. saber. O principal erro que elas cometem, uma oferta muito exacerbada, então, de promessas, pensando em infoprodutos, né? De muitas promessas, de muitas expectativas, vende expectativa, né, ali para o nicho, isso pensando em infoproduto. Mas, por dentro, a casa não está organizada a esse ponto. E aí, eu não preciso nem falar só do mundo jurídico, só dos aspectos jurídicos. Eu posso falar do propósito da entrega, porque eu acho que quando a gente vende um infoproduto, a gente tem muita responsabilidade. Principalmente no mercado que a gente tem cursos e mais cursos e mais cursos a cada dia. Então, para eu oferecer algo, eu preciso estar comprometido com aquilo que eu estou oferecendo e sabendo que o meu consumidor, porque aí entra o Código de Defesa do Consumidor, está comprando com uma certa expectativa. Então, eu já tenho uma relação mais delicada, né, de uma relação consumerista. E sabendo dessa expectativa, aonde que está a minha responsabilidade? Então, essa estruturação interna, ela é fundamental para que você entregue um bom produto, um bom serviço, para que você corresponda às expectativas conforme você está vendendo. E aí eu vou trazer um exemplo que aconteceu ontem, que chegou até mim, contratual. Não é exatamente relacionada a infoproduto, mas é de uma empresa digital, que, entre tantas promessas feitas, uma delas era, se em 6 meses a empresa não faturar R$ 5.000, o dinheiro vai ser devolvido. Nossa. Vamos ser muito claro, né? Não tiver faturamento superior a R$ 5.000, o dinheiro vai ser devolvido. Se uma empresa, em 6 meses hoje, gente, não, fala a verdade, se em 6 meses uma empresa não faturar R$ 5.000, pode fechar as portas, correto? Com certeza. A hora que eu li essa cláusula, pensando numa pessoa leiga lendo aquilo, uma baita de uma promessa. Cara, eu vou fechar esse contrato, porque se eu não tiver resultado, eu vou ter meu dinheiro de volta. Olha que incrível. Meio pegada Activia, sabe? Todo mundo lembra da propaganda da Activia, né? Eu vi aquilo, a primeira coisa que eu falei para a cliente, eu falei assim, se a sua empresa não tiver faturado R$ 5.000 em 6 meses, e eu tô falando de faturamento, eu não tô falando de lucro, que é diferente, você pode fechar as portas. Para mim, é uma propaganda enganosa, é uma cláusula de má-fé. Sim. Né? E nesse caso em específico ainda, era uma relação de empresa para empresa. Não que empresa não seja consumidora, empresa pode ser consumidora. Mas a gente entra em outras teorias, né? A gente depende aí muito da análise da jurisprudência, do entendimento. Então, fica mais complexo. E aí é o que eu falo, empresa digital, tá vendendo. Vamos alinhar, então, a expectativa
com o jurídico, com a organização interna, para que venda, né, aquilo que realmente a pessoa está esperando. Vamos ser responsáveis nesse ponto. É meu consumidor, é meu cliente, eu não posso fazer promessas. E às vezes eu acabo vendo isso. Então, um ponto que eu chamo a atenção para os infoprodutores ou outras empresas digitais é alinhar a casa com o jurídico e com a forma dos serviços entregues. E ser honesto com o cliente, sobretudo. Nossa, Né? incrível, realmente. Eu acho que são esses os pontos. E isso Sim. aconteceu ontem, foi muito engraçado essa Nossa, pergunta. recente, então. É muito recente. Bem, acabou de sair do forno. Exato. Mas isso é muito, realmente, não vem da mentira, Não sabe? venda. Eu falo bastante isso também, até mesmo nós recebemos muitos clientes e sempre quando a gente vai responder ali um briefing inicial para entender a estratégia que vai rodar, e eu acho que dá para trazer um pouco em marca também, você precisa ter uma responsabilidade de marca. Com certeza. Tenha responsabilidade com a sua marca. Porque quando você começa um negócio, você não quer que inicie esse negócio e ele vai morrer daqui 5 anos. Com Você certeza. tem a intenção desse negócio perpetuar ali, continuar. Então, esse negócio você precisa ter responsabilidade de marca. O que você vende precisa ser verdade. Você precisa ter verdade com o seu cliente. Ah, mas eu ainda não entrego o resultado. Então, fala pra ele, eu ainda não entrego o resultado, mas eu te entrego outras coisas. Porque Exato. resultado não necessariamente é faturamento. Exatamente. Não necessariamente está relacionado à questão de, eu vou te entregar tanto por mês. Exato. Mas essa Exatamente. responsabilidade realmente precisa ter. Ela E não só precisa. jurídica, mas de marca, né? Não só jurídica. O jurídico ele vem para complementar, para fechar essa ponta, para fechar esse elo. Sim. Mas esteja comprometido com aquilo que você está entregando, principalmente no mercado que a gente tem muito curso. A gente tem. E aí é ruim porque, assim, as pessoas boas que realmente estão no mercado para oferecer algo de qualidade, Sim. muitas vezes acabam se queimando por causa de outras tantas, né, que estão aí no mercado e não cuidam com o seu jurídico, não cuidam com o seu propósito, não cuidam com a sua marca. Exatamente. Eu acho isso um ponto principal. E serviço, eu vejo bastante isso, muitas promessas. Como que é para essa questão do produto? Tem isso também no e-commerce? Algumas questões de promessa de produto que não, de repente não entrega ou entrega outro? Tem isso? Tem essas manobras também? Inclusive, algo até que a Tati pode deixar até mais aberto assim para a gente entender quais as diretrizes que a gente pode tomar para a empresa para evitar uma possível dor de cabeça. A gente vende o produto, anuncia um produto X na plataforma que vai entregar, enfim. E o que acontece muito chegou um produto diferente do que ela comprou. Ou ela entendeu que não cumpriu com o que prometia, né? Devolve e tal. Mas eu tenho alguns colegas de e-commerce que receberam processos por isso. A temida cartinha que chegou lá, enfim, precisa comparecer. Como que a gente pode ter um respaldo em cima disso? Para o cliente, qual o direito dele, até que ponto que é o direito, porque eu cheguei a acompanhar de um amigo e ele foi tudo e o juiz entendeu que o cliente estava agindo de má fé, que ele queria tirar dinheiro porque era simplesmente ele ter solicitado a troca do produto. Então, qual o ponto, assim, né, linkando com o que a Di falou, que a gente pode ter um respaldo e uma proteção, assim, vamos dizer, jurídica, né? Tá, vamos lá. Vou compartilhar uma experiência com vocês também. Eu já trabalhei com varejo, né? Já tive uma loja de lingerie em Mirassol. E eu acho que a primeira coisa, né? Quem trabalha, independente se varejo ou atacado, quem trabalha com produto, a gente sabe da logística, o quanto ela é complicada, né? Então, é produto para lá, produto para cá, Sim. sai envio, cancela pedido, enfim, o cliente pede para trocar. É realmente, assim, um universo muito doido, né? Tanto que antes eu achava que prestar serviço era mais difícil que vender produto. Aí depois eu falei, não, a advocacia é até mais fácil. Porque o volume, né, a depender do tamanho da empresa, é muito difícil. E aí, como que a empresa pode se adequar? Eu acho que um dos pontos principais é deixar muito bem claro para o seu cliente a descrição daquele produto, o prazo estimado de entrega, né? Nunca prometer um prazo exato, porque depende de terceiros, né? Depende de uma transportadora, depende dos próprios correios. Então, ter um prazo estimado de entrega, deixar a descrição clara, os valores claros, as formas de pagamento, né, clara, as condições de troca, porque as empresas não são obrigadas a trocar os produtos, né? Em alguns casos. Mas se a empresa troca, quais são as condições de troca? Como que isso pode ser feito, né? Não recebi o produto que eu comprei. Então, isso é bem sério, né? Como que a empresa faz o controle do produto que foi enviado? Ter esse controle interno é muito importante, porque se chegar, né, no momento aí de ter um processo, e na área consumerista acaba tendo bastante, porque é uma área
eu não vou dizer que é mais fácil, mas que as pessoas podem ter direto acesso direto ao Procon, né? Entrar ali na Justiça Especial Civil por conta própria. O direito do consumidor ele é muito falado, então as pessoas elas têm bastante conhecimento, então acaba tendo bastante demanda e o Código de Consumidor brasileiro ele é bastante protecionista para o consumidor. Então ter essa organização interna é muito importante e deixar todas as regras do seu negócio clara para o cliente. Eu acho que isso é fundamental para evitar problema. Porque pode dar problema. Tá na chuva é para se molhar. Sim, Mas se der problema, você tem como mostrar que você cuidou com aquilo. E aí, pode ser que o juiz entenda realmente que a empresa não agiu de má fé. perfeito. Nossa, incrível. Tati, eu queria falar também. Eu até falei assim: quando começasse esse episódio, eu preciso tomar um cuidado para não ser uma reunião com a Tati. Porque as nossas reuniões são assim: eu fico lá com. Tati, isso. Mas eu acredito que é dúvida também, porque como hoje a gente trabalha com a Malve School, então a Malve School ela tem alunos hoje, está crescendo aí cada vez mais e surge dúvidas até mesmo dos próprios alunos que estão aí com agência de marketing, estão começando o negócio, tá no início e coisas até que nós não passamos, mas eu olho e falo, nossa, realmente é uma dúvida que faz sentido. Eu queria entender um pouquinho da questão da LGPD agora, porque assim, eu escuto muito falar, mas talvez porque eu não estou tanto no meio do que realmente acontece, mas parece que é pouco executado a LGPD, ou não. É algo que realmente a gente precisa se resguardar, sabe? Como que tá essa parte hoje? Eu vou tomar cuidado aqui para falar da legislação. A LGPD, ela já tem alguns anos, né, no Brasil. Ela foi muito inspirada na legislação europeia, que já aplicava a proteção aos dados pessoais. E o que eu vejo acontecer na prática, né? Então, grandes empresas, né, grandes mesmo empresas, quando elas vão contratar outras empresas, elas questionam como que essa empresa trata os dados pessoais. Se elas têm política de segurança, política de privacidade de dados, para além da documentação, mas sistemas mesmo de cibersegurança, que aí, como é super tech, acaba fugindo um pouquinho do meu conhecimento. Mas a legislação, ela foi muito falada quando ela surgiu e as empresas correram para se adequar, para buscar a adequação. Na prática em si, precisa sim estar adequada, precisa cuidar com isso, porque hoje a gente tem a NPD, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que pode inclusive multar as empresas. E principalmente proteger esses dados, porque quando forem principalmente, né, de pessoas físicas, porque se houver um vazamento, quais são os prejuízos que aquela pessoa física pode suportar? E aí quem vai ser o responsável? Quem estava operando os dados, né? A empresa que tinha esses dados. E eu acho isso fundamental. Mesmo que a gente saiba que os nossos dados são vazados, eu vivo recebendo ligação da Claro, da Vivo, da TIM, de internet, de tudo, né? É importante olhar, principalmente quem tem agência de marketing, né? E aí já falando para a Malve School, porque as agências de marketing, elas lidam com dados não só pessoais, mas elas lidam com dados de cartão de crédito, que não deixa de ser dado pessoal, mas dados financeiros, né, por conta de patrocinados, por conta de anúncios, tem uma base ali gigantesca, CPF, RG, o nome, então dado financeiro, senha de rede social, isso é muito importante, porque se vaza alguma coisa, imagina o prejuízo que vai ser causado para o cliente, e aí o cliente vai vir para onde? Na empresa. Então, a LGPD é uma legislação que foi muito discutida. Hoje nem tanto, mas a gente já tem um órgão específico que cuida com isso. E sem dúvida, é importante olhar. Até porque se você for contratado por uma grande empresa, né? Sua agência de marketing for contratada por uma grande empresa, certamente ela vai pedir esse cuidado. Assim, eu já participei de diversas reuniões para acompanhar o cliente, onde a gente era indagado. Mas como que vocês armazenam? Quem tem acesso? Como que é o acesso? Por que eu tenho que compartilhar esse dado? Né? Claro que se tiver ali um respaldo, principalmente contratual, né? Que é uma das opções que a legislação dá, do porquê que eu posso coletar dados, é mais tranquilo. Mas esse cuidado interno de cibersegurança é fundamental. Gi, queria até fazer um adendo. Inclusive, não teve recentemente um vazamento em massa que apareceu para mim em algum site de notícias. Alguma coisa envolvendo até a Serasa, e aí uma loucura, assim. Não teve um vazamento em massa, assim?
Olha, eu vou ser bem sincera. Eu tô por fora. Eu tô por fora, que são tantas notícias jurídicas, Sim. mas eu sei que com frequência isso Acontece. costuma acontecer. Até tem um exemplo, fiz uma postagem no Correios recentemente, e aí depois eu comecei a receber que meu pedido estava sendo taxado pelos Correios, meu pedido já tinha chego, já estava entregue, não recebi nada, era golpe. Como que os meus dados que estavam no Correios foi parar com golpistas? Como? Né? Eu esperava que fosse mais sério, mas e tô recebendo isso com frequência. Então acho que sim, é muito frequente ter vazamentos de Acontece dados, muito, né? né? E aí a gente tem o dever também de alertar o público, né, no sentido de recebeu algum link estranho, não clica. Né? O Serasa me notificou. Você realmente tem alguma coisa no Serasa? Entra no Serasa, não clica no link, presta atenção quem é o remetente, né? Qual que é esse e-mail que tá te mandando? Eu tô recebendo dos Correios e tá lá, e lá vai ficar, enfim. Perfeito. Só para você entender um pouquinho do que nós estamos falando aqui, você que tem uma agência de marketing, você que é um gestor de tráfego, um social media, então eu vou falar um pouquinho com esse público agora. Principalmente até o gestor de tráfego, o cliente ele tem muito costume ali de muitas vezes mandar foto do cartão de crédito, mandar os dados dele, e isso são dados sensíveis. Então a gente precisa se preocupar como empresa onde você armazena esses dados. Porque se você deixa em qualquer lugar, acontece alguma coisa, você precisa se resguardar. Porque você precisa depois informar onde você armazenou, onde de fato você tem um processo ali que você segue isso. Então é um pouco isso que a gente está falando, porque são coisas às vezes que nós não nos damos conta no dia a dia. Eu sei como que é. Então o cliente, foto aí, põe aí, coloca aí. Acontece Exato. muito isso. Só que a gente precisa ter um cuidado. E, Tati, eu acho que um pouquinho, só para finalizar esse assunto, questão prática. Você acha que as empresas hoje elas precisam de alguma plataforma, desenvolver alguma questão específica para armazenar? Ou pode ser o modo tradicional ali, o Google Drive, enfim, como que pode se organizar o que está começando agora, sabe? É sempre para quem está começando, né? Então, vamos falar ali como mitigar, né, de uma forma mais econômica. Para quem já está mais avançado e pode investir, eu acho importante, né, ter ali algum sistema, alguma plataforma que te assegure de que seus dados estão seguros, enfim, é importante fazer esse investimento. Mas para quem está começando, as dicas básicas, né, não receber foto no celular e deixar essa foto ali, principalmente se tiver no telefone do colaborador, porque hoje o colaborador está com a gente, amanhã pode ser que ele não esteja. Ter a cláusula contratual já ajuda bastante, porque demonstra esse cuidado, mas internamente, eu acho que você limitar o acesso a quem tem acesso a esses dados é importante, independente da forma escolhida. Saber com quem você está compartilhando e manter isso o mais armazenado possível, né? De pessoas assim, se tiver antivírus é melhor, esses cuidados básicos, né? Não vou nem dizer o drive porque pode ser, tá na nuvem, né? Vamos se dizer assim. Mas eu acho que é mais uma questão de acesso e de como você está cuidando com isso. Sim. Eu acredito que para vocês do e-commerce é mais tranquilo, porque a relação ela é um pouco diferente, não é uma relação tão próxima assim com o cliente nessa questão de dados, né? Não tão próxima. Acaba que vira e mexe a gente recebe uma mensagem, recebi um produto errado, porque acaba que a logística é terceirizada. É a própria plataforma que faz. Mas a pessoa, eu vou ter que entrar no Procon. Uhum. Eu vou ter que procurar meus direitos, e aí a gente vai tentando resolver a situação, né? Uhum. Então, mas é um pouco mais distante. O contato fica não mais... Não tem tanto acesso assim tão próximo, né? Exatamente. Não utiliza efetivamente aqueles dados para o trabalho, diferente da agência de marketing que utiliza, né? Sim. Que precisa do dado do cartão de crédito, que precisa da senha do Instagram, precisa da senha do Facebook, enfim, das plataformas. Eu acho que essa questão de tráfego pago, até para você entender um pouco, trazendo até, talvez já está em alguma aula da Malve School, mas hoje o que nós fazemos muito lá com os nossos gestores? Cria um processo para isso, para que você não tenha que receber foto do cliente, do cartão de crédito dele no WhatsApp. Então, eu percebo muito esse cuidado com que os nossos gestores têm. Tenta ao máximo mandar o link para o cliente que vai preencher, o gestor de tráfego não vai ter acesso a isso, até o fim para o cliente realmente preencher. O cliente não conseguiu preencher, não sabe como fazer, então entra numa call com esse cliente,
compartilha a tela, faça com que ele faça esse movimento de colocar os dados. Então, você se resguarda, você consegue, cria processos, então. Crie processos para que você não tenha acesso a isso. Quanto menos acesso você tem a esses dados, mais resguardado você Melhor. vai estar e não vai dar nenhum problema futuro. certeza. Eu acredito que é muito isso. E assim, é horrível receber documento pelo WhatsApp, né? Ai, muito. Porque, pelo menos comigo, assim, eu perco no meio das conversas. Eu sempre peço pro cliente, manda por e-mail ou sobe no Trello. Porque fica depois, no meio das conversas, e às vezes você esquece de salvar na hora, ou eu não tenho o hábito de salvar no celular, por exemplo, foto de WhatsApp. Porque é muita coisa o dia todo, né? Principalmente de grupos e tal. E aí fica, né, assim, fora que não é muito profissional também. Vez ou outra você receber, se tiver em PDF, melhor ainda, porque eu acho que a imagem é mais difícil, né? Mas o PDF é melhor. Só que o que você puder evitar é melhor. É melhor. Sim. Menos dor de cabeça. Exato. Ai, É prático quanto para o menos- cliente, mas ajuda também no processo interno da empresa. Sim, realmente. E, Tati, eu te perguntei sobre a questão dos maiores erros que hoje esses empresários que estão iniciando, qual é o maior erro que ele comete, enfim. O que você acredita, então, que ele precisa focar juridicamente? Então, estou começando uma empresa hoje, comecei ali já a atender alguns clientes, fechei alguns clientes, estou ali caminhando. Qual que é o meu primeiro foco? Eu vou tomar cuidado com o que primeiro? Com esse contrato comercial, com esse contrato com o membro? Onde ele demanda mais energia para ele, digamos assim, tá, me dá uma luz por onde eu começo juridicamente. Tá. Vamos pensar, então, num empreendedor, numa empreendedora que está começando sozinha. Ela está começando sozinha o negócio dela, então ela não tem sócio nesse momento para se preocupar. Então, vamos deixar a questão societária. E aí, ela tem determinados clientes já fechou cliente. Eu acho que o ponto principal é você estabelecer a relação com o seu cliente. Como que vai ser a minha prestação de serviço? O que eu vou fazer? Quando eu comecei a advogar, há 5, 6 anos atrás, já esqueci, muito inexperiente. Algumas vezes ali no início eu não fechei contrato. E aí eu me ferrei. Então eu acho que o ponto inicial para quem está começando sozinho é estabelecer a relação com o cliente. Porque isso vai garantir que você receba por aquele serviço, que você coloque regras no seu serviço. Então, qual vai ser o horário de atendimento? Como as suas entregas serão feitas? O Sim. que está incluído nas suas entregas? Para que você não trabalhe nem a mais, nem a menos, mas na medida daquilo que foi combinado. Ah, não fiz o contrato, ainda não consigo fazer contrato. Então, elabore uma proposta comercial, deixa descrito. Tenha um lugar para você voltar para aquilo e olhar. Até recentemente, vou trazer um outro caso prático aqui. E não é de uma empresa que está iniciando, já mais avançada. Prestou um serviço e não delimitou a relação, né? Não delimitou exatamente o que estava incluso e o que não estava incluso. Resumo da ópera. Ao final, o cliente, né, continuou exigindo. E aí a empresa falou: não, mas a gente já entregou aquilo que a gente combinou. Tá, então mostra para mim onde que foi delimitado para que a gente então fale para esse cliente numa boa, ó, foi entregue, o serviço foi prestado, do que de repente você não fazer isso por medo, por vergonha, porque quando a gente está começando é difícil mesmo da gente ser pulso firme, né, de falar não é assim que eu vou fazer, e aí a gente acaba deixando. E aí a gente teve que fazer fazer esse pontuamento com o cliente e deu certo. Então, tá começando, não tenha medo de pontuar e estabeleça o mínimo ali por escrito, seja um contrato ou seja uma proposta. Eu acho Sim. que eu olharia para isso. Por experiência própria, inclusive. Eu acho que é muito criar um planejamento. Um planejamento. Por mais que, no começo eu não quero ser tão incisivo com o meu cliente, eu entendo essa crença. Nós também éramos assim. Sim. Poxa, eu tô começando, eu não consigo nem fechar ali 2, 3 clientes no mês. E eu ainda vou me impor. Exato, ainda vou me impor, vou colocar várias coisas. Gente, o nosso primeiro contrato da Malve era muito cru. Era muito cru. A Tati fez uma análise, mas a gente precisava para ingressar no mercado. Sim, é normal. A gente sabia Super. de alguns riscos, mas deixamos muito leve ali, muito livre para o cliente, porque nós precisávamos fechar. Mas o nosso contrato de hoje a gente se permitiu colocar tudo que é importante para nós. E o mais legal é que agora a gente consegue debater. Então, assim, Exato. enviou o contrato para um cliente. O cliente, mas eu tô com dúvida, pode acrescentar isso? Precisa realmente estar dessa forma? E a gente está até passando por uma fase de revisão agora. Poxa,
Isso é legal, porque é onde tá a relação, né? Então, como o Exato. comercial me manda, né? E aí a gente já devolve. Não, vamos colocar assim, não vamos colocar assim. Faz sentido. A gente pode acrescentar a teoria da incompletude dos contratos. Às vezes, no Exato. nosso contrato não vai ter tudo aquilo que o cliente está esperando. Mas a gente pode adequar, isso não é problema nenhum. Exatamente. E é isso você pode ir criando pouco a pouco. Quando você Com vê que você certeza. vai dando os passos, você está crescendo como empresa. Poxa, agora eu vou melhorar o meu contrato, eu vou conseguir colocar aquela cláusula de multa que eu não colocava, eu vou Com conseguir aumentar uma certeza. questão ali que eu não estava resguardado. Então, vai pouco a pouco mesmo. É. Porque a nossa história foi assim. E hoje o nosso contrato realmente a gente consegue colocar tudo que a gente realmente entende que nós, como profissionais, podemos entregar, até onde a gente pode ir, até o que a gente pode cobrar também e o cliente nos cobrar. Com Então, por isso que isso é certeza. muito importante. E eu acho que a gente falou um pouco de serviço, aí eu vou trazer um pouco para e-commerce. Ele está começando, supondo ali, né, a pessoa que está ingressando no Mercado Livre. Inclusive, se você estiver começando, que é uma mentoria, o Dé tá aqui, tá? Pode te ajudar nisso. Mas o que eles precisam mais ter de atenção ali no início, juridicamente? Eu acho que é um ponto importante Tá. também, né, Dé? Perfeito, Di, sim. Se tem Sim. alguma dúvida específica, Dé? Ou alguma dúvida que, Aproveita. É uma que consultoria jurídica. algum aluno seu já trouxe para você, que algum amigo seu? Vou aproveitar esse tempo de consultoria jurídica, é verdade. Eita. Tati, eu tenho uma dúvida. Então, já que a Di puxou pro lado empresarial, então eu quero me colocar. Eu sou o empresário ali. Então, eu recebi uma notificação. Seja Procon, seja. Porque tem uma diferença, né? O Procon. Sim. Tá. Queria poder entender um pouco disso também. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Tem um prazo? Eu preciso falar com o meu cliente? Não entro mais em contato com ele? Agora é só na esfera jurídica? Qual o primeiro passo que eu tenho que tomar? Tá. Vamos pensar no PROCON. O PROCON, então, é uma via administrativa onde o cliente busca para tentar resolver, né, determinado direito que ele entende que foi violado. Nesse momento, vai depender se foi estabelecido algum prazo ali pelo PROCON. Se foi estabelecido, eu oriento sempre que a empresa busque, então, recebeu a notificação, lê as instruções e cumpre aquilo que está sendo feito e tenta resolver ali diretamente no Procon, porque o Procon vai fazer esse papel ali de intermediar a empresa e o cliente. Não resolveu no Procon, caso o cliente busque, né, a esfera judicial, aí o ideal é que você busque, então, um profissional, né, assim que você for intimado, para que você tente resolver ali da melhor forma, principalmente na esfera do consumidor, né? Como eu falei, o CDC, ele Sim. tende a ser mais protecionista. Sim. Então, vamos resguardar anteriormente, vamos tentar resolver com o cliente, ele tem direito, vamos atender o direito dele, né? Acho que isso não tem problema nenhum. Então, recebi a notificação, se for do PROCON, segue as regrinhas do PROCON. Recebi uma intimação judicial, procura um profissional e veja o que está acontecendo para resolver. Gente, eu sempre vou falar para resolver da melhor forma possível. Assim, praticamente eu pago pela paz. Mas não no que se a gente precisar brigar, a gente não vai brigar. Mas Sim. assim, se der para pagar pela paz, eu pago pela paz. Mais, Tati, aí você quer dizer que no Procon seria uma forma mais amigável? Mais amigável, O Procon ele exatamente. não vai levar para uma outra esfera, ele vai não manter ali. Ele vai manter ali. Se for resolvido ali, vai manter ali. Mesmo se não for resolvido no Procon, o Procon ele não tem o poder de representar o cliente. É o cliente quem precisa, então, buscar a esfera judicial. O Procon jamais vai representar o cliente nesse sentido. Entendi. Então, isso necessita que eu vá pessoalmente no Procon? Se tiver essa orientação, Tem que sim, ir. tem que ir. Se tiver alguma audiência prévia, precisa ir. É bom a gente saber, porque é igual a Di falou, lidar com o cliente do e-commerce é diferente. Nós lidamos com milhares de pessoas, Sim. obviamente que não contato direto, mas elas estão comprando direto do nosso CNPJ, né? Com certeza. Então, com os colegas que eu conheci, principalmente em São Paulo, para eles eu percebi que virou recorrente. A cada 3, 4 meses, eu inclusive vi uma foto esses dias, umas 4 cartinhas. Então, é até uma dúvida, Tati. Eu sei que todo crescimento vem acompanhado de problema e de dor. Sim. Mas, assim, você acha que mesmo na esfera do e-commerce em si, seria normal esse tanto? Ou tem algum erro que ele tá cometendo? Provavelmente, se tá muito recorrente, ele tá falhando em alguma parte do processo interno dele ali. Entendi. Né? Então, é um erro de entrega errada de produto. Por que eu tô entregando muito produto errado? Eu tô com uma falha logística, eu tô com uma falha de processar esse pedido internamente, né? Se eu tenho um trabalho manual por trás. Como que essas pessoas estão operando esses envios, né? Então, assim, eu não acho comum, principalmente para o pequeno empreendedor,
cometer tantos erros assim reiterados, né? Porque quando a operação é pequena, a gente tende a ter mais controle. À medida que a gente vai crescendo, a gente tem que, obviamente, automatizar esses processos, ver as formas de melhorar. Se é pequeno e está tendo muito erro, a gente precisa olhar para os processos internos dessa empresa. E quais são esses erros, né? A gente consegue identificar. Incrível. Perfeito. Uma consultoria mesmo. Sim. Bom, Tati, estamos caminhando para o final já. Ah, gente, agora que eu me acostumei. É assim mesmo, o finalzinho Agora que que vai eu me acostumei. acostumando. Mas nós temos ainda um... A gente fala que é ping-pong, gente, eu não sei, eu acho que eu vou mudar esse nome ainda. Mas por hora é ping-pong. Tete a tete. É isso, gostei. Que é, na verdade, eu vou falar algumas palavras. E aí você pode me falar uma palavra, uma frase, enfim, que representa isso que eu vou te falar. Tá. Tá? Eu acredito que é tranquilo. Pelo menos assim, já falei, nunca fizeram comigo. Ai, meu Deus do céu. Mas eu acho que... Já tô falando isso em alguns episódios, tá ficando perigoso. Mas eu acredito que vai ser tranquilo. Vai ter volta. Queremos entender um pouquinho de você, Beleza. tá? Vamos lá. Bom, sucesso. Sucesso. Eu acho que sucesso ele tá relacionado a liberdade. Eu acho que ele tá relacionado a... Eu não gosto de atrelar sucesso a dinheiro, porque fica uma visão muito mercantilizada do sucesso, né? Eu acho que sucesso não é dinheiro, não. Eu acho que sucesso é liberdade. Porque quando a gente tem liberdade de escolha, acho que a gente atinge assim, né? Não que não venha, a escolha não venha com renúncias, ela vem. Mas eu acho que sucesso é liberdade. Ter liberdade para fazer suas escolhas. Perfeito. Medo. Medo de não poder ter perspectiva. Incrível. Família. Família é sorte, né? Quem tem família tem tudo. Assim, pelo menos pra mim, família é tudo. Então, acho que família é sorte. Inspiração. Meu pai. Erro. Nossa, são tantos. Mas eu acho que o erro, ele é a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. Liberdade. Sucesso. Brincou. Propósito. Propósito. Nossa, são tantos também. Mas eu acho que o maior deles... Nossa, são muitos, meu Deus. Deixa eu pensar com calma. Eu acho que propósito, ele é... Fugiu tudo. Então, vamos lá. Eu acho que ele é um norteador das coisas. Eu acho que quando a gente... Independente do propósito, é ele que norteia. E eu acho que é muito bom a gente ter um norte pra olhar. Felicidade. Felicidade. Eu poderia dizer que é realizar o nosso trabalho, né? Realizar o meu trabalho, para mim é uma felicidade imensa. Mas eu poderia dizer também que é compartilhar conhecimento. Eu fico feliz quando eu compartilho conhecimento, como nesse momento aqui. Eu gosto. Não à toa, né? Tô buscando aí um mestrado para um dia, quem sabe, me tornar professora para poder continuar compartilhando conhecimento. Incrível. Mudança. Mudança. Eu acho que mudança, ela abre portas. Eu gosto de mudanças, sejam boas ou ruins. Acho que nada muda por acaso. E futuro. Futuro. Ah, essa vai ser engraçada. Além do crescimento pessoal e profissional, no futuro eu espero ser uma advogada triatleta. Olha, Como eu venho me tornando. Tá. Olha, poderíamos ter desenvolvido esse tema, hein? É. Acho que vamos marcar um próximo, Vamos, gente. vamos. Próxima falar. rodada. Uma próxima. Aí o Mário pode ser o co-host. Sabe por quê? Porque depois que eu entrei nessa vibe, né, de praticar os 3 esportes, eu trouxe muito da disciplina dos esportes pro meu trabalho. Muito. Muito, 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 muito. E refletiu de uma maneira muito positiva, como eu nunca tinha visto. E assim, em termos de paciência, porque a gente que é advogado, às vezes a gente quer resolver para ontem, principalmente porque o nosso cliente está esperando. E o triatlo, ele te ensina sobre paciência, sobre resiliência, e ele te ensina
por você ter que desenvolver muita resiliência, isso se aplica diretamente no empreendedorismo. Porque o empreendedor que não é resiliente, esquece, ele vai ficar chorando todos os dias. E não dá. Então, eu acho que é esse o futuro, porque não por conta do ser atleta em si, mas eu acho que é por conta da resiliência que traz. Então, acho que cada vez mais essa competência, ela vem atrelada ao empreendedor. E eu me identifiquei muito em razão disso. Incrível! Ah, gente, eu sempre fico apegada, meu Deus! Gente, eu amei. Como pode? Dá vontade de continuar aqui. Sim, pra sempre. Muito Quer legal. fazer de novo? Vamos. Passa muito rápido, né? Mas é sensacional. Bom, Tati, que incrível, tá? Se você quiser finalizar com alguma fala para quem está nos ouvindo, de alguma mensagem de encorajamento, ou esse cliente, o possível cliente, enfim, esse empreendedor que está começando, se quiser falar algo para ele. Tá. Vamos pensar, tenho tanta coisa para compartilhar, mas eu acho que a maior delas que eu aprendi empreendendo, vou terminar de compartilhar. Eu nunca fui CLT na minha vida. Eu sempre empreendi em alguma coisa, sempre. Se pedirem minha carteira de trabalho, eu vou passar uma grande de uma vergonha, né? Que não tem nada lá. Mas eu acho que é muito do que a gente acabou de falar. Seja resiliente. E a cada tombo, saiba que vai ter outro. Vai ter Muito outro. bom. Mas que bom que vai ter outro, porque você vai ter experiência passada para passar por aquilo. E isso é muito bom. Isso nenhum curso vai te ensinar, nenhuma faculdade vai te ensinar nada. É só você. E a sua experiência é única. E eu acho que olhar, reconhecer e validar ela, principalmente para nós mulheres, a gente nem entrou nesse tema, mas eu acho que principalmente para nós mulheres, validar o nosso crescimento sendo resiliente é muito potente no mundo de hoje, dos negócios principalmente. Então, eu deixo como mensagem assim: desenvolva sua resiliência, agradeça os tombos e aos erros. Vai acontecer de novo, mas você vai estar muito melhor. Incrível, Perfeito. amei. Perfeito, né, Dé? Olha, foi show. Muito obrigada, Tati. Gente, eu que agradeço. Muito obrigada, André. Muito obrigada, Ari. E assim, 2025 tá só começando, né? Com que seja um ano de certeza. muito sucesso. Vai ser, não tenho Com dúvida certeza. disso. Bom, gente, estou apegada, queria continuar aqui mais uma hora, tá? Confesso pra vocês, mas eu agradeço você também que está acompanhando o Malvecast, os episódios. Espero que você aí esteja adquirindo muito conhecimento, esteja crescendo na sua carreira, que é o nosso foco, te levar conhecimento, te levar respaldo jurídico, de negócio, de tudo, experiência. Eu acho que aqui é um dos propósitos do Malvecast é esse, experiência que conecta. Então, é conectar histórias para que você também possa ter experiências no seu negócio. Então é isso, eu agradeço você ter ficado aí a mais um episódio e aproveite para já anotar todos os insights e em breve aí vai ter o próximo. E é isso, obrigada.